Boa noite. Que alegria podermos celebrarmos esse dia. Meus irmãos, rapidamente um pedido. Tem um Onix preto em frente a uma garagem aqui. Não sei de quem é, se alguém proprietário, por gentileza. Vamos ter o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. As crianças também podem passar para o tempo delas, onde estarão aprendendo do Evangelho, aprendendo também do nosso Salvador. Aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mônica. É uma alegria poder recebê-los em nossa igreja. Aqui na nossa igreja nós fazemos séries de exposições bíblicas. Nós estamos expondo o livro de Eclesiastes. Essa é a 11ª mensagem neste livro. E o tema da mensagem é: quem tudo deseja, tudo perde. Nós vamos expor o capítulo 6 de Eclesiastes nessa noite. Eu quero começar esse sermão lhe convidando a uma reflexão. Eu gostaria que você imaginasse algo comigo. Imagina que em 3 semanas nós tivéssemos a certeza de que um meteoro gigante atingiria a Terra. Como viveríamos? Como viveríamos? Eu sei que isso se parece mais com cena de filme, não é mesmo? E de fato é. Há um filme chamado Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Alguém aqui já assistiu? O filme é de 2012. E o filme aborda exatamente isso. O filme começa com um casal no carro ouvindo o rádio. E de repente a programação é interrompida com a terrível notícia de que há um meteoro em direção à Terra. Então o filme vai lidar com as diversas reações das pessoas. E eu pergunto, e se essa fosse a nossa realidade? Como eu e você viveríamos se soubéssemos que logo terminará este mundo? Muito certamente, iríamos se entregar, quem sabe, aos seus desejos pecaminosos do coração. Outros, quem sabe, buscariam se reconciliar com alguém importante que ficou no caminho. Ou então, buscariam reafirmar o amor um pelo outro. Mas eu tenho certeza que muitos buscariam se acertar com Deus. Será que as coisas que valorizamos tanto hoje seriam tão importantes assim? O que você faria se soubesse com certeza que o mundo vai passar? Será que nós estaríamos mais perto ou mais longe de entendermos realmente o sentido da vida? Eu sei que isso é ficção. Será mesmo? A verdade é que, de fato, um dia tudo chegará ao fim. Essa é a mensagem que ecoa por Eclesiastes. Eu sei que para muitos é uma mensagem pessimista, pois acabaram se apegando tanto às coisas deste mundo, que ao se depararem com a brevidade das coisas, o coração é tomado por angústia e decepções. Para outros, a mensagem de Eclesiastes é uma mensagem de esperança, pois encontraram um sentido permanente, não em nada embaixo do sol, mas acima do sol. Por isso, que aquele que tudo deseja e espera ter o coração preenchido por coisas deste mundo, tudo perde. Simplesmente porque a vida é insatisfatória, é incerta embaixo do sol. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza é que a vida debaixo do sol, ela é repleta de decepções. Não é mesmo?
A vida debaixo do sol, nós vemos que nem sempre os nossos desejos são atendidos. E mais, nem mesmo as coisas boas deste mundo podem nos preencher completamente. E como temos visto nas outras mensagens, Salomão está nos provocando. Salomão está nos fazendo refletir. E no capítulo 6, não será diferente. Vamos ler o texto comigo? Lhe convido a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 6 e permanecer com ela aberta. Eclesiastes capítulo 6. A versão que eu estou utilizando é a versão NVI. Eu sei que talvez você tenha NVI e verá algumas palavras um pouco diferentes, porque teve alguma atualização recente em algumas palavras, por isso. Eclesiastes 6, assim está escrito: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos e não poder desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu um nome. E já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém que é mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom para o homem, os poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele partir? Alguns comentaristas dizem que nós estamos diante de um dos textos mais escuros da Bíblia. Um dos textos mais difíceis, tristes. No capítulo 5, o sábio Salomão falou do amor às riquezas, quando elas se tornam um Deus, quando elas se tornam um falso Deus, incapaz de cumprir o que promete. Ele não falou que as riquezas são ruins ou pecaminosas, mas ele falou que o amor às riquezas leva o homem a uma vida de frustração e insatisfação. Foi isso que nós vimos na semana passada. Mas ele encerra o capítulo 5 em um tom alegre, pois há um jeito certo e há um jeito errado de viver a vida debaixo do sol. Uma é fazer da riqueza o seu Deus. A outra é fazer de Deus a sua riqueza. É isso que nós vimos. Agora no capítulo 6, Salomão fala de um homem que tem tudo, mas ele é incapaz de aproveitar. E nessa noite eu gostaria de destacar 3 pontos com vocês. O primeiro ponto é: os nossos desejos não são satisfeitos pelas coisas deste mundo. Ou seja, prosperidade não garante felicidade. O sábio Salomão vai nos apresentar uma lista de decepções com a vida. Não sabemos ao certo se ele está falando de uma experiência que ele viu,
de alguém, da realidade que ele se deparou, ou se ele está falando da sua própria experiência. Mas o que nós podemos concluir aqui com toda certeza é que os nossos desejos não são plenamente satisfeitos pelas coisas deste mundo. A dura realidade é que a prosperidade não é uma garantia de felicidade. É exatamente isso que nós vemos nos versículos 1 e 2 do capítulo 6. Veja comigo outra vez. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada, o que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. A conclusão do sábio é: isso não faz sentido. É um mal terrível. Perceba. Olha o que Salomão está dizendo. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Eu sei que você pensou. Parece que aqui nós temos a definição de uma vida feliz, não é mesmo? Afinal, eu tenho riquezas. Afinal, eu tenho bens. Eu tenho honra. Tudo que os meus olhos desejaram, eu tenho. Não me falta nada. Até que enfim encontramos a felicidade. Eu sei, é assim que pensamos muitas vezes. Nós fomos ensinados a basear o nível de felicidade de alguém simplesmente pelo exterior. A quantia de dinheiro, número de filhos, projetos realizados, trabalho bem-sucedido. É claro que essas coisas são boas. Lembrando que há um jeito certo de desfrutarmos o que Deus nos deu. Há um jeito certo de louvarmos a Ele desfrutando das suas dádivas. Acontece que o homem do qual Salomão está falando, um sucesso aos olhos humanos, diz o texto que Deus não lhe permitiu desfrutar do que tinha. E outros iriam desfrutar em seu lugar. Talvez seja por uma doença, talvez um familiar que lhe tirou a alegria, quem sabe uma tragédia. Quem de nós não lembra do piloto Michael Schumacher? Ganhou tudo, mas não pode desfrutar das suas posses. Seja como for, o retrato desse homem que vemos em Eclesiastes é de alguém que se decepcionou com a vida debaixo do sol. Afinal, ele até teve prosperidade, ele só não encontrou felicidade. E o sábio, para ilustrar melhor isso, ele faz uma comparação. E uma comparação tanto quanto pesada. É o que nós vemos nos versículos 3 a 6, onde ele diz: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, eu digo que uma criança que nasce morta e nem recebe o enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos e não poder desfrutar da sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão, lembrando que esse é um livro de sabedoria, Salomão está utilizando aqui de uma hipérbole, ou seja, ele está fazendo um exagero, para simplesmente mostrar que uma pessoa pode ter tudo, e ainda assim, viver profundamente infeliz. Ao ponto de Salomão comparar com um bebê que nasce morto, e nem recebe um enterro digno. Salomão está mostrando que uma existência sem contentamento é pior do que não ter nascido. Porque diferentemente da criança que nasce morta e não chegou a conhecer a realidade deste mundo caído,
O homem de Eclesiastes aqui, ele não tem descanso na vida. Ele está sempre correndo para ter mais. Está sempre com medo de perder o que tem. Está sempre entediado com o que já conquistou. Por mais que tenha tudo o que os seus olhos desejam, ele nunca se acha plenamente feliz. Será que eu e você não somos assim? Na ansiedade por conquistar o mundo, deixamos de desfrutar das dádivas que Deus tem nos dado. Ou então, corremos para um outro lado e adoramos essas coisas boas que Deus tem nos dado como se elas fossem o próprio Deus, como se elas fossem durar para sempre. Diz Salomão, isso também gera frustração. Isso também lembram da palavrinha? Rebel. Isso também é sopro. Isso também é fumaça. Isso também se vai. E se soubéssemos dos poucos dias que ainda nos restam, será mesmo que viveríamos como vivemos? Você viveria da maneira que vive? Um grande teólogo, Warren Wiersbe, comentando Eclesiastes, ele faz uma pergunta que é bem conhecida. Ele diz, citando esse texto, de que adianta acrescentar anos à vida, se não damos vida aos anos? Como diz Salomão, de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade, sem desfrutar das bênçãos, das dádivas que Deus tem nos dado? A sabedoria bíblica, o que vemos em toda a Escritura, é que Deus nos chama a usar bem o que foi posto em nossas mãos. E não desfrutar sabiamente do que Deus tem nos dado, é algo também pecaminoso. Mas não se esqueçam da realidade debaixo do sol. Portanto, não coloquem a esperança de vocês em coisas que logo se vão. Aproveitem elas, mas não façam delas o seu tudo na vida. Muito diferente de homens que vivem correndo atrás da felicidade. Nós podemos ser muito felizes, mesmo que não tenhamos nada em comparação com o mundo. Nós não precisamos viver correndo de um lado para o outro em busca de algo que nos promete felicidade. Eu e você já podemos descansar em Deus, em quem encontramos a verdadeira e profunda felicidade. Sabe o que é isso? Assim nós podemos dizer aquilo que o salmista disse no Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Você sabe quando Davi escreveu esse salmo? Correndo risco de vida. E ele diz, a tua graça, ele não diz assim, Senhor, me livra da perseguição, me livra da morte. Não, ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. Deleite-se nessa graça. Meu querido irmão, entregue a sua vida não às coisas deste mundo, mas ao Senhor da vida. Confie nele, espere por ele, porque de fato a graça dele é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Segundo ponto, após falar que prosperidade não garante felicidade, o sábio Salomão acrescenta dizendo que sonho não garante realização. Veja comigo o versículo 7 e 8. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Lembrando, Salomão está falando de um homem que alcançou tudo que um dia sonhou. E ao alcançar tudo o que sonhou, tudo o que desejou um dia, ele descobriu que o seu apetite jamais
se satisfaz. É uma ilustração que revela uma realidade interna. A alma humana parece ser conduzida por desejos insaciáveis. É por isso que corremos tanto para ter sempre mais e mais, e nunca nos vemos plenamente realizados. Parece que, nesse texto, nós vemos que essa realidade é uma realidade tanto do sábio como do tolo. E Salomão questiona isso. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Aqui nesse assunto, os dois sonham. Os dois alcançam alguma realização na vida. Os dois, porém, permanecem insatisfeitos. Salomão segue e faz mais uma pergunta. Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Perceba, ele é sábio em seus relacionamentos, sabe se portar diante dos outros. Mas será que ele é plenamente satisfeito? Não. Pois como rico, ele também vive sonhando em ter aquilo que foi dito a ele, que era necessário para ser feliz. Por mais desanimador que isso pareça, ele não está dizendo que você não pode sonhar. Não é isso. Mas ele também não está dizendo que Deus vai realizar todos os seus sonhos, como muitos fazem por aí. Ele está dizendo que nem mesmo os sonhos são capazes de realizar totalmente a alma. Portanto, se os sonhos não realizam totalmente a alma, como vivemos? Como vivemos neste mundo? Será que há um caminho melhor? Salomão responde isso, versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Você consegue observar o que nós temos aqui outra vez? Uma coisa que Salomão vem repetindo constantemente. O que é? Contentamento. Sabe o que é isso? Em vez de sonhar com aquilo que lhe promete realização, o dia que você tiver tal coisa, então você vai ser feliz. O dia que você tiver tanto, então realmente você encontrará felicidade. Salomão está nos exortando. Contente-se com aquilo que você já tem. É isso que Salomão está dizendo. Mas por que ele está dizendo isso? Porque talvez os seus sonhos não se realizem. E isso não é um balde de água fria. E mesmo que se realizem, eles não serão capazes de nos realizar por completo. Você concorda com o sábio? Porque quem tudo deseja, tudo perde. A questão que Salomão levanta é: se você acredita que será feliz ao conquistar o que você sonha, então você está perdendo tudo. Porque diz Salomão, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que deseja. Você não precisa esperar ter uma condição financeira maravilhosa para desfrutar de um bom casamento. Você não precisa realizar todos os teus sonhos para então ser feliz. Se você acredita que a felicidade está no próximo sonho a ser realizado, repense isso. Porque será sempre uma corrida sem fim. E como diz Salomão, é correr atrás do vento. Em outras palavras, nós não precisamos ser escravos dos nossos sonhos e desejos, que nunca nos realizam plenamente. Mas nós precisamos ser escravos
de Cristo. Todos os dias precisamos morrer para o eu e viver para a glória de Cristo. Por quê? Porque os teus desejos não são o teu Deus. Lembre-se do chamado radical de Cristo. Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? É um chamado radical a abandonarmos os nossos desejos egoístas, centrados em nós mesmos. Mas ao mesmo tempo, é uma promessa de vida e liberdade naquele que jamais nos decepciona. É importante falar também que Salomão não está falando de um pessimismo. Ele está falando de contentamento no Senhor. O pessimista diz: olha, as coisas não vão mudar. Os meus sonhos nunca vão se realizar. Por que sonhar então? Não é isso. O que vemos à luz da palavra de Deus é que o contentamento no Senhor diz o seguinte: nada é impossível para o nosso Deus. Logo, eu posso sim sonhar. Posso ir atrás dos meus sonhos. Mas entendendo, porém, que a minha realização não depende da realização dos meus sonhos. A minha realização depende de Deus, que pode me fazer feliz em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer hora do dia. Você crê nisso? Então viva agora. Tudo que Deus lhe permite para a glória do nome dEle. Não espere a próxima grande coisa para ser feliz. Não espere pelas férias, pelas viagens. Não espere pela aposentadoria para ser feliz. Você hoje, independente da circunstância da vida, se está no Senhor, então você pode ser contente com tudo que Ele já te deu, com tudo que Ele é. Terceiro ponto. A incerteza da vida é certeza nas mãos de Deus. Versículos 10 e 11. O sábio diz: tudo que existe já recebeu um nome. E já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém que é mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Perceba que tudo que existe já recebeu um nome. O que o sábio está dizendo? Ele está trazendo novamente Gênesis. Quem é que deu nome a tudo que existe? Quem é que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas? Deus. Sabe o que é isso? Salomão volta a considerar que o mundo não está desgovernado. O que Salomão está nos lembrando é que Deus é criador e soberano. Isso significa que você pode olhar para esse mundo e ver as incertezas da vida. Você pode ver a insatisfação das coisas, claro. É o mundo caído. Você pode olhar para esse mundo e não entender como muitas coisas funcionam. Você pode fazer perguntas a Deus e Ele não te responder. Mas que você não se esqueça que Ele é criador e soberano. Somente essa verdade tem o poder de acalmar o meu e o seu coração. Por isso, pare de pensar que você cuidaria melhor da sua vida. Descanse no cuidado daquele que tem o controle sobre todas as coisas em suas mãos. Descanse nele. O mundo nunca saiu fora do controle soberano das mãos do nosso Deus. Não é a sua vida que sairá. O texto segue e o sábio diz: e já se sabe o que o homem é. Sabe o que é isso? Diferente de Deus, o homem não é criador e nem soberano. O ser humano foi criado para conhecer a Deus e servi-lo.
É o que nós afirmamos no breve catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Entretanto, o homem deu ouvidos à serpente, então caiu do seu estado original, e desde então tem vivido um estado de ilusão, procurando a alegria, o significado da vida em coisas que são como fumaça, em coisas que logo se vão. É por isso que o sábio diz: não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Sabe o que é isso? Você não tem como lutar contra Deus. Você pode tentar, mas não vai ter sucesso. Você pode levantar milhares e milhares de perguntas a Deus, assim como Jó. Mas Ele não é obrigado a te responder. Então, como ficamos? É o que o sábio também quer saber. É o que vemos no versículo 12. Pois, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Pergunto, quem sabe o que é bom para o homem debaixo do sol? O que vai preenchê-lo de verdade? Será dinheiro, poder, sabedoria, prazer? Quem sabe o que é bom? E quem sabe o que vai acontecer no futuro? A resposta é: Deus sabe. Portanto, ninguém precisa se desesperar, porque Deus governa e o seu povo pode descansar. Mas será que conseguimos? Sejamos sinceros. Conseguimos descansar diante de um diagnóstico de um problema de saúde? Conseguimos descansar em meio às dificuldades? No matrimônio, por exemplo? Conseguimos descansar diante das dificuldades financeiras, quem sabe? Nem sempre conseguimos. Então questionamos a Deus: é assim ou não é? Como é que descansamos em meio às tristezas da vida debaixo do sol? O que faremos quando temos perguntas, mas não temos respostas? Deus já ficou em silêncio para você? Diversas vezes. O que a gente faz? A gente lembra de quem é o nosso Deus. Vocês lembram de Jó? Quantas perguntas ele faz a Deus? Quantas perguntas Deus o responde? Ah, mas o sofrimento de Jó foi pouco. Foi sim, 42 capítulos. Mas no final ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? No silêncio de Deus nós podemos desfrutar de quem Ele é. Nós não teremos todas as respostas. Nós não seremos sempre atendidos. E muitas vezes a maioria das vezes, nós sofreremos com a vida debaixo do sol. Mas que você não esqueça de quem é o teu Deus. O Deus de Israel. Aquele que não perde batalha. Logo, a gente não precisa ter todas as respostas da vida. Nunca vamos ter a explicação de tudo. Não é mesmo? Alguns neste mundo vivem muito, outros morrem incrivelmente cedo, outros sofrem muito e outros relativamente pouco. Deus não dá explicação detalhada de cada decisão sua. Contudo, Ele nos chama a olhar acima do sol e confiar nele. Lembre-se,
nas incertezas da vida, o que nós temos é a certeza nas mãos de Deus. E Salomão finaliza o capítulo com mais uma pergunta. Ele diz: quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? O que acontece? Quem vai contar ao homem o que acontece depois que ele morrer? John Lennon, em sua música Imagine, ele responde da seguinte maneira: imagina que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, e acima apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil fazer. Nada pelo que matar e morrer. E nada de religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós, e o mundo viverá como um só. Eu não sei se esse é o seu gosto musical, mas a mensagem dessa música é basicamente uma procura de esperança. Aqui, se você observar, nós temos o que há de melhor que o mundo pode fazer. O que é? Imaginar uma outra realidade. Isso é o que há de melhor que o mundo pode fazer. Mas essa não é a resposta das Escrituras. Salomão pergunta: o que acontecerá ao homem no futuro? O que acontecerá? Jesus oferece a resposta. Em Apocalipse 21 ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Em João 14 Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, mas creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa é a resposta da Bíblia. Enquanto que o mundo só pode imaginar uma outra realidade, Jesus está providenciando uma nova realidade. Talvez vocês que estão acompanhando a série de Eclesiastes possam achar ela um pouco repetitiva, porque Salomão volta e meia retorna aos mesmos assuntos. Você notou isso? Mas é justamente para não esquecermos de como é a vida debaixo do sol. Mas chegará um dia em que o Filho de Deus nos dará um novo céu e uma nova terra, incomparavelmente melhor do que temos no presente, onde lá não haverá mais insatisfação e decepção. Você pode se alegrar com isso? Você deseja estar lá? Pelo que vimos, há um caminho. No texto que lemos de João, na sequência do texto, Tomé faz uma pergunta a Jesus. Ele diz: Jesus, como nós podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, não há outro. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus, não. Então nessa noite, se o Espírito Santo estiver lhe convencendo disso, arrependa-se dos seus caminhos e creia no caminho de Deus, em Cristo. Creia também que em breve Jesus voltará para nos levar para o caminho da vida eterna. Até lá, nós viveremos neste mundo caído, neste mundo quebrado, neste mundo incapaz de nos realizar plenamente. Mas aqui, nós já podemos desfrutar do contentamento em Cristo. Meu irmão, não espere para ser feliz amanhã. Desfrute disso hoje. Você já tem tudo que precisa em Cristo Jesus.
Eclesiastes 6 nos convida a reconsiderar as nossas prioridades e a reconhecer a futilidade de perseguir as coisas insaciáveis. A verdade é que todas as coisas neste mundo passarão, menos aquilo que é eterno. Eu concordo com o pastor Josemar Bessa ao dizer que seria uma tragédia gigantesca encontrar o casamento certo, o emprego certo, a casa certa e o Cristo errado. Quem tudo deseja deste mundo, tudo perde. Que você se lembre disso. Que um dia alguém teve coragem de lhe dizer para você que você pode ter o sucesso que for em coisas deste mundo, mas se naquele dia em que os seus olhos fecharem aqui, se você não estiver em Cristo, você estará totalmente perdido. Essa sim é a maior tragédia. Concluindo, sabendo dessa realidade de que um dia tudo terá fim, eu gostaria que nessa noite você revisse as suas prioridades. Eu gostaria que você reconsiderasse aquilo que mais importa para você. A realidade é que, de fato, um dia todas as coisas deste mundo findarão. Como você está vivendo hoje? Você tem desfrutado do contentamento no Senhor? Ou você acredita que só poderá ser feliz amanhã ao conquistar aquilo que um dia você sempre sonhou? Você pode desfrutar hoje. Pouco importa se eu tenho ou não tenho tudo o que eu gostaria. Pouco importa essas coisas. O que deve importar para mim e para você é: eu sou como Jesus. Eu tenho contentamento no meu Salvador. Eu não choro, não me decepciono por coisas que eu não tenho. Eu me decepciono porque eu não sou tão parecido com Cristo como gostaria. Porque às vezes me falta contentamento. Eu sei que essa é a realidade do nosso coração caído. Mas faça de Cristo, faça tudo de Cristo tudo. Você encontrará tudo o que precisa nele. Não tem outro. Você pode encontrar, é o 6º capítulo de Eclesiastes. Até aqui, ele falou das diversas tentativas de encontrar felicidade. Vocês lembram? Ele falou das inúmeras tentativas de encontrar felicidade na sabedoria. Ele disse: a sabedoria sim é boa, mas eu não encontrei plena felicidade nela. Ele procurou a felicidade nos melhores vinhos, nas riquezas, nas mulheres, nos palácios. Mas nós veremos mais adiante, no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12. É um spoiler. Ele diz: de todas as coisas, a grande lição de tudo é: tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Esse é a melhor de todas as coisas. É claro que você pode desfrutar sim das boas dádivas que Deus lhe dá, mas elas são incapazes de preencher realmente o seu coração. Se você faz isso, você está colocando algo que é passageiro no lugar daquele que é único de preencher as nossas emoções, de preencher a nossa vida por completo. Que você baixe sua cabeça, reflita por um tempo. Será que tem lhe faltado contentamento? Será que você acredita que será realmente feliz no dia que adquirir tal coisa?
Quais têm sido as suas prioridades? Cristo é a principal? A triste realidade aqui é que se qualquer coisa tirar o lugar que pertence somente a Deus, você estará prostrado a um ídolo. E mais cedo ou mais tarde ele decepcionará você. Se não aqui nesta vida, certamente na eternidade. Porque ninguém pode se achegar diante do grande juiz e acreditar que é justo por um falso Deus. Se podemos nos achegar diante de Deus, é somente pelos méritos perfeitos de Cristo. E viver uma vida longe dele é viver uma tragédia. Mesmo que você seja um sucesso aos olhos deste mundo. Se derrame aos pés do Salvador. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Sim, Senhor. Estamos diante de Ti. O Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. O Deus que tem poder para quebrar corações e dar novos corações. Que a verdade que nós ouvimos do Teu Evangelho possa penetrar em nosso coração, ao ponto de nós reconhecermos os falsos ídolos que temos nos entregado e nos rendermos ao Salvador Jesus Cristo por completo. Senhor, nos livra da falsa promessa de que seremos felizes se conquistarmos tudo neste mundo. Não precisamos disso, porque já podemos ser plenamente satisfeitos no Senhor. Quer tendo muito, quer tendo pouco, podemos desfrutar daquilo que o Senhor é. Essa é a maior riqueza de todas. Aleluia. Amém.